Filho, filha, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar. Algo sobrenatural está acontecendo agora. Você não chegou até aqui por acaso. Não é coincidência que esta mensagem encontrou você neste exato momento. Há uma movimentação no céu ao seu favor. Eu sou o Deus que age sem avisar, que muda histórias no instante em que ninguém mais espera. Hoje, neste dia específico, eu já enviei o que você tanto pediu. O milagre já saiu da eternidade e está a caminho da sua vida. E eu quero que você creia. Não duvide. Não hesite. Não se entregue ao medo. Apenas receba, porque o tempo da espera acabou. Há quanto tempo você carrega essa preocupação no coração? Quantas noites você perdeu pensando em soluções que nunca chegaram? Eu vi quando você sentou naquele canto da sua casa e sentiu um aperto no peito como se não houvesse saída. Mas eu te pergunto agora, quando foi que eu te abandonei? Em qual momento da sua história eu deixei de cuidar de você? Nunca. Porque desde o ventre da sua mãe, eu já te amava. Eu já sonhava com o seu futuro. E se hoje você se encontra aflito, cercado por problemas, sentindo que as respostas não vêm, saiba disso. Eu sou o Deus que nunca se atrasa. Eu sou aquele que opera quando todos dizem que não há mais jeito. Enquanto você ouve esta mensagem, algo está acontecendo no invisível. A resposta que você tanto esperou está se manifestando. O que antes parecia impossível agora está sendo destravado. Portas que estavam fechadas há anos começam a se abrir. Pessoas começam a ser movidas ao seu favor. Situações antes paradas, emperradas, começam a se alinhar. Você consegue sentir isso? Eu estou liberando sobre sua vida um novo tempo. Mas para isso, você precisa fazer algo muito simples. Creia. Apenas creia. Porque a fé move o sobrenatural. Você se lembra da mulher que sofria há anos com uma enfermidade e tocou nas vestes do meu filho? Ela não precisou pedir nada. Não precisou se apresentar. Apenas estendeu a mão e acreditou que seria curada. E naquele instante, sem demora, sem questionamentos, o milagre aconteceu. Porque não se trata do tempo que passou, nem do tamanho do problema. Se trata do poder da fé. E agora, neste momento, eu te pergunto: você crê que eu sou o mesmo Deus? O mesmo Deus que curou, libertou e restaurou naquela época é o mesmo que fala contigo agora. E se eu fiz antes, por que não faria de novo? Eu sei que você tem enfrentado desafios que ninguém vê. Sei das dores que você carrega no corpo e na alma. Sei da preocupação com sua família, com seus filhos, com o futuro. Você ora pedindo livramento, pedindo respostas, e muitas vezes sente que nada muda. Mas escute com atenção. Eu sou o Deus que trabalha no silêncio. Eu sou aquele que age no momento certo. E hoje, exatamente hoje, é o dia em que eu decidi agir por você. Não foi ontem, nem será amanhã. É agora. Enquanto você ouve esta palavra, o meu espírito já está se movendo na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida. Por isso, não saia deste vídeo. Não perca uma só palavra do que estou prestes a revelar. Porque esta mensagem não é apenas uma palavra qualquer. É um direcionamento divino. Eu estou falando diretamente contigo. E há algo importante que você precisa entender antes que esta mensagem termine. Então permaneça aqui. Deixe nos comentários o que você deseja que eu faça. Escreva com fé, porque a sua palavra de hoje será um ato profético. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser a resposta que alguém está esperando. Você pode ser o canal que levará este milagre adiante. Eu sei que você já teve momentos em que quis desistir. Sei que já pensou em parar, em recuar, em aceitar que certas coisas nunca mudariam. Mas eu sou um Deus que surpreende. Quando todos acham que acabou, eu entro em cena e mudo tudo. Lembra-se de Lázaro? Quando todos já haviam aceitado sua morte, quando já haviam chorado e desistido, eu cheguei e apenas chamei o nome dele. E no mesmo instante, o impossível aconteceu. Porque quando eu decido agir, nem a morte pode impedir. E hoje eu te chamo pelo nome. Eu declaro sobre você: levanta, sai dessa condição. Eu estou restaurando o que foi perdido.
Estou devolvendo o que foi roubado. Estou trazendo cura onde só havia dor. Estou colocando ordem onde só havia confusão. O seu milagre não depende das circunstâncias. Não depende do que os médicos dizem, do que as contas bancárias mostram, do que as pessoas ao seu redor falam. O seu milagre depende apenas de uma coisa: da minha palavra. E se eu estou dizendo que hoje é o dia, então creia, porque nada pode impedir a minha vontade de se cumprir. Mas agora, eu preciso que você tome uma atitude. A fé sem ação é morta. Se você realmente crê no que estou falando, então demonstre. Escreva nos comentários: eu recebo o meu milagre hoje. Faça isso como um ato de fé. Se quiser, fale em voz alta. Declare para que o mundo espiritual escute. E compartilhe esta mensagem. Envie para alguém que precisa ouvir isso. Porque assim como eu estou agindo na sua vida, eu também quero agir na vida daqueles que você ama. Você é parte desta obra. Você é o canal pelo qual eu quero operar. E agora, eu te pergunto: você consegue sentir a minha presença? Consegue perceber o mover sobrenatural ao seu redor? Porque eu estou aqui, estou ao seu lado, estou tocando seu coração neste momento. E antes que esta mensagem termine, eu quero que você saiba: nada será como antes. O que eu comecei a fazer hoje, ninguém poderá impedir. A sua história está sendo reescrita. Seu futuro está sendo redesenhado pelas minhas mãos. Confie, porque eu sou o Deus que cumpre o que promete. E a promessa sobre sua vida está se cumprindo agora. Eu conheço cada detalhe do que você tem vivido. Sei das dores que você esconde por trás do sorriso, das noites em que deita a cabeça no travesseiro e o sono não vem. Sei das preocupações que rondam seus pensamentos, os medos que tentam se infiltrar no seu coração e a angústia silenciosa que muitas vezes ninguém percebe. Mas eu sou o Deus que vê além do que os olhos humanos enxergam. Eu não apenas observo, eu cuido. Eu não apenas entendo, eu transformo. E hoje, exatamente hoje, algo poderoso começou a se mover em sua direção. Você pode não ver ainda, pode não compreender o que está acontecendo nos bastidores do invisível. Mas eu te asseguro, aquilo que parecia inalcançável já está vindo ao seu encontro. A resposta que você tanto esperava não está mais distante. O que antes parecia demorado, preso por obstáculos e impossibilidades, agora está sendo liberado. Eu sou o Deus que abre caminhos no meio do deserto, que faz brotar vida onde só havia sequidão. E eu te digo agora: as águas da minha providência estão começando a fluir sobre a sua vida. A porta que você achava que estava fechada para sempre já começou a se abrir. Mas há algo que você precisa fazer. Creia sem duvidar. Agarre essa palavra com todas as suas forças e não permita que nada roube a certeza do que eu estou realizando neste exato momento. Sei que há momentos em que você se sente cansado. As pressões do dia a dia, as responsabilidades sobre os seus ombros, as cobranças que vêm de todos os lados. Tudo isso parece se acumular, criando um peso que você não sabe como suportar. Eu vejo como você tenta ser forte, como luta para manter tudo sob controle. Mas escute bem, você nunca precisou carregar nada sozinho. Eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua fonte inesgotável de força. E hoje, eu te convido a descansar em mim. Lance sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu cuido de você. 1 Pedro 5:7. Enquanto você escuta esta mensagem, algo dentro de você começa a mudar. A dúvida que antes tentava se instalar está perdendo força. O medo que sussurrava mentiras ao seu coração está sendo dissipado pela minha voz. Porque quando eu falo, a verdade se estabelece. E a verdade é que você não foi esquecido. O tempo da espera não foi um tempo perdido. Cada oração, cada clamor, cada lágrima silenciosa teve um propósito. E agora chegou o momento da colheita. Eu sou o Deus de tempos e estações, e a estação que se inicia hoje na sua vida é de favor e manifestação sobrenatural. Eu sei que muitas vezes você se perguntou: por que demora tanto?
Porque parece que para os outros as coisas acontecem mais rápido? Mas eu te digo, o que eu tenho para você não pode ser comparado com o que acontece na vida de ninguém. O seu caminho é único. A sua história está sendo escrita pelas minhas mãos. E tudo que parecia atrasado, travado, retido, estava, na verdade, sendo preparado para chegar no momento exato. Agora que esse tempo chegou, nada poderá impedir. Nenhuma oposição, nenhuma barreira, nenhuma circunstância terá força para resistir ao meu agir. Agora, eu quero que você faça algo, como um ato de fé, como um sinal de que você está recebendo esta palavra no seu espírito. Escreva nos comentários: o impossível já começou a se tornar realidade na minha vida. Declare isso com convicção, porque quando você profetiza, você ativa o sobrenatural. Suas palavras têm poder. O que sai da sua boca pode abençoar ou limitar o que eu quero fazer. Então, fale vida sobre o seu futuro. Fale esperança sobre os seus sonhos. Fale restauração sobre tudo que parecia perdido. Eu sei que algumas feridas ainda doem. Sei que há lembranças que você tenta esquecer, mas que voltam como um eco no silêncio. Sei que há pessoas que te decepcionaram, situações que te feriram, momentos em que você se sentiu pequeno, invisível, desvalorizado. Mas eu quero que você saiba que nenhuma dessas experiências define quem você é. O que define você não são as marcas do passado, mas as promessas que eu fiz sobre sua vida. Você não foi criado para viver preso ao que aconteceu. Eu sou um Deus de recomeços. E hoje, eu estou te dando uma nova chance. Acredite no que eu estou te dizendo. O tempo que foi perdido será restaurado. O que parecia destruído será reconstruído com ainda mais beleza. Eu não sou um Deus que apenas remenda. Eu sou um Deus que faz tudo novo. E quando eu reconstruo algo, faço de forma perfeita, completa, abundante. Você não vai apenas ver a mudança, você vai viver a transformação de uma maneira tão intensa que até aqueles que duvidaram terão que reconhecer: foi a mão de Deus. Eu te pergunto agora: você está pronto para viver essa mudança? Você está preparado para receber o que eu já enviei? Porque muitos pedem, mas poucos realmente se preparam para o que pediram. Muitos clamam por milagres, mas continuam pensando pequeno, limitando-se pelas circunstâncias. Mas eu te digo, expanda a sua visão. Pare de olhar para a vida com os olhos naturais. O que eu estou fazendo por você não se encaixa na lógica humana. Não se baseia em estatísticas, previsões ou expectativas alheias. O que eu faço é grandioso, é inexplicável, é divino. E agora que o meu mover começou, não há nada que possa deter. Você vai testemunhar aquilo que antes só ouvia falar. Vai viver o que antes parecia distante. E tudo isso porque eu decidi agir. Porque o tempo da espera chegou ao fim. Porque o que antes parecia inacessível agora se tornou realidade. Você só precisa fazer uma coisa: mantenha-se firme. Não permita que a ansiedade roube sua paz. Não deixe que as circunstâncias te façam duvidar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E lembre-se, eu não sou um Deus de promessas vazias. O que eu falo, eu cumpro. O que eu determino, ninguém pode revogar. O que eu envio, ninguém pode bloquear. Você verá isso se manifestar nos detalhes do seu dia a dia. Você perceberá que as coisas começarão a se alinhar sem esforço. Pessoas certas cruzarão seu caminho. Oportunidades inesperadas surgirão. Recursos que pareciam impossíveis serão liberados. E não porque você lutou por isso, mas porque eu estou cuidando de cada detalhe. Agora, apenas respire. Sinta a paz que vem da certeza de que eu estou no controle. Você não precisa mais carregar esse fardo sozinho. Você não precisa mais se desgastar tentando resolver tudo por conta própria. Eu estou aqui. E quando eu estou presente, tudo muda. Se prepare, porque o que eu comecei já está se cumprindo. E nada poderá impedir. Eu quero que você pare por um instante e sinta o que está acontecendo ao seu redor. Não é apenas uma simples mensagem, é um chamado, um despertar.
Uma resposta direta para tudo aquilo que você vinha perguntando em silêncio. Nada do que está acontecendo agora é coincidência. Você pode até achar que chegou aqui por acaso, mas eu te trouxe. Conduzi cada passo, alinhei cada detalhe, porque chegou o momento de abrir os seus olhos e enxergar aquilo que já começou a acontecer. Você não pode ver com seus olhos naturais, mas, se você abrir o seu coração agora, vai sentir. Algo está mudando. Tudo o que parecia travado, tudo o que vinha te oprimindo, tudo o que fazia você sentir que sua oração não era ouvida, está sendo desfeito agora. Eu estou removendo cada barreira invisível, desfazendo cada laço que impedia seu avanço, quebrando cada corrente que te prendia ao passado. Você sabe do que estou falando. Eu sei das situações que ainda te fazem questionar se há esperança. Eu sei dos momentos em que você olhou para os lados e viu apenas incertezas. Mas eu sou o Deus que traz respostas quando ninguém mais tem solução. Eu sou aquele que entra em cena quando o mundo já decretou que é o fim. E hoje, neste momento, eu estou colocando um ponto final em tudo aquilo que parecia interminável. Houve dias em que você tentou ignorar a dor, mas ela voltava. Houve momentos em que você tentou seguir em frente, mas parecia que algo sempre puxava você para trás. Você sentiu medo de acreditar de novo. Sentiu medo de esperar e se decepcionar. Mas eu te digo, pode acreditar. Eu não sou como os homens que fazem promessas e depois falham. Eu sou fiel à minha palavra. O que eu disse a seu respeito já está se cumprindo. Você pode não ver ainda, mas vai sentir a transformação de dentro para fora. Porque primeiro, eu mudo o coração, depois mudo as circunstâncias. Primeiro, eu fortaleço você por dentro, depois removo os obstáculos ao seu redor. E agora, eu quero que você declare algo com toda a sua fé. Escreva nos comentários: o que Deus começou em minha vida, ninguém pode impedir. Deixe que essas palavras saiam da sua boca com convicção, porque o que você declara no mundo espiritual se torna realidade no mundo natural. Não diga apenas por dizer, diga crendo, porque algo está sendo ativado agora. Eu sei que, por muito tempo, você esperou uma mudança. Você observou outras pessoas recebendo milagres, testemunhando bênçãos e se perguntou: quando será a minha vez? Você não ousou falar isso em voz alta, mas no seu coração, essa dúvida se formou. Mas escute com atenção. Sua vez chegou. O relógio do céu não falha. Eu nunca me atraso. Eu nunca me adianto. Eu chego exatamente no momento certo. E agora é esse momento. Os sinais já começaram a aparecer. Você notará que coisas que antes não faziam sentido começarão a se encaixar. Pessoas que estavam distantes e que carregavam respostas para a sua vida começarão a se aproximar. Portas que ninguém conseguiu abrir antes, de repente, se abrirão diante de você. Porque eu já liberei aquilo que te pertence. Eu já ordenei que o que estava retido seja entregue. A chave para essa mudança já está em suas mãos. E tudo o que você precisa fazer é dar um passo de fé. Muitos acham que a fé é apenas esperar. Mas a fé verdadeira exige atitude. Exige coragem para acreditar quando tudo parece contrário. Exige ousadia para caminhar quando os pés ainda não sentem o chão firme. Você se lembra de Pedro? Ele andou sobre as águas porque decidiu crer. Enquanto ele manteve os olhos fixos em mim, nada o afundou. Mas quando olhou para as circunstâncias, o medo o dominou e ele começou a afundar. Mateus 14, 29 e 31. O que eu quero te ensinar com isso? Que enquanto você mantiver seus olhos fixos em mim, nada poderá te derrubar. Você está prestes a viver algo que nunca viveu antes. Está prestes a experimentar uma resposta que vai surpreender até aqueles que duvidaram de você. Eu não faço coisas pequenas. Eu não realizo milagres pela metade. Quando eu faço, é completo, é abundante, é perfeito. Você verá com seus próprios olhos a reviravolta que está acontecendo. Você sentirá no seu espírito a confirmação de que este é o tempo certo. E quando tudo estiver consumado, você entenderá por que teve que esperar. E agora, eu te pergunto:
Você está pronto para receber o que eu já enviei? Está preparado para viver um tempo de respostas que mudarão sua história? Porque esse tempo já começou. Não há mais atraso, não há mais resistência. O que estava impedindo o seu avanço já foi removido. E eu quero que você se mova na certeza de que nada, absolutamente nada, pode deter aquilo que eu já determinei sobre a sua vida. Os próximos dias serão diferentes. Algo novo já começou a florescer. Você notará que a sua mente estará mais leve e o seu coração mais em paz. Você perceberá que algumas respostas virão de forma tão natural que parecerá inacreditável. Mas eu te lembro, nada disso é acaso. É o resultado da minha promessa se cumprindo. E quando isso acontecer, quando você começar a ver a mudança se manifestando, lembre-se de uma coisa: compartilhe. Não guarde só para você. Fale do que eu fiz. Testemunhe a transformação que eu realizei. Porque quando você compartilha, você multiplica. Quando você declara o meu agir, você abre espaço para que outros também creiam e recebam. Você é parte do meu plano. Você é canal para que a minha glória se manifeste na vida de muitos. Agora, apenas respire. Sinta a certeza dentro de você. Não é mais uma promessa distante. Não é algo para um futuro indefinido. É algo que já começou. Está acontecendo. Está fluindo. Está se materializando. Eu sou o Deus que cumpre. Eu sou aquele que chama à existência coisas que ainda não são como se já fossem. Eu sou aquele que transforma impossibilidades em testemunhos vivos. E você agora está no centro desse mover. Mantenha-se atento. O inesperado vai acontecer. As respostas que você buscava virão de onde menos imagina. Os sinais serão claros. Você saberá que sou eu. Você sentirá no profundo do seu ser que este é um tempo diferente. Nada será como antes. A mudança já começou. Algo sobrenatural está se movendo agora. Você sente? Há um calor diferente envolvendo sua alma. Uma certeza que começa a brotar no seu interior. Não é emoção passageira. Não é ilusão. É a minha presença te alcançando neste momento. Você esperou tanto por este dia. O tempo da indefinição, das perguntas sem resposta, da espera que parecia não ter fim. Tudo isso está sendo substituído por um novo tempo. Eu sou o Deus que transforma estações. E hoje, neste exato momento, estou virando uma página na sua história. Eu sei que houve momentos em que você olhou ao redor e viu portas se fechando, oportunidades escapando, promessas parecendo distantes. Sei que dentro de você surgiram dúvidas, ainda que você nunca tenha falado delas para ninguém. Mas escute, eu nunca me esqueci do que te prometi. Eu nunca retirei a minha palavra. O que eu falei sobre sua vida ainda está de pé, intocável, inabalável. E chegou o momento de você ver a manifestação daquilo que, por tanto tempo, foi apenas uma promessa guardada no seu coração. Muitos olharam para você e acharam que nada mudaria, que a sua história já estava definida, que o seu tempo havia passado. Mas eu sou o Deus que surpreende. Eu sou aquele que exalta quem ninguém valorizava. Eu levanto aqueles que foram deixados para trás. Eu restauro destinos, reconstruo vidas. Trago à existência aquilo que parecia esquecido. E eu escolhi você para demonstrar a grandeza do meu poder. Enquanto você escuta essa palavra, o vento da mudança já começou a soprar. Há pessoas sendo removidas do seu caminho. Há situações sendo realinhadas. Você perceberá que, de repente, conexões que antes pareciam essenciais se dissolverão. Não se assuste. Não tente segurar aquilo que eu mesmo estou tirando da sua vida, porque tudo que sai agora é para abrir espaço para algo maior. O que eu estou trazendo para você exige um novo ambiente, um novo nível de fé, uma nova mentalidade. Você não pode carregar pesos desnecessários para onde eu estou te levando. Agora, ouça com atenção. Há algo dentro de você que precisa ser despertado. Um potencial que esteve adormecido, enterrado sob camadas de medo, insegurança
e experiências do passado. Mas eu estou soprando vida sobre você agora. Eu estou reacendendo sonhos, fortalecendo sua fé, restaurando sua coragem, porque você não foi criado para viver uma vida limitada. Você não nasceu para apenas sobreviver. Você foi chamado para viver em plenitude. E é isso que eu estou trazendo para você hoje. Mas eu preciso que você faça algo, como um ato de fé, como uma declaração do que você crê. Escreva nos comentários: o que Deus tem para mim é maior do que tudo que já passou. Diga isso com convicção, porque há poder nas palavras. O que você declara, você atrai. O que você profetiza, você manifesta. Agora preste atenção. O que você está prestes a viver não virá pelo seu esforço, pela sua capacidade ou pelo seu entendimento. O que eu vou fazer será tão grandioso que você não poderá atribuir a mais ninguém além de mim. Será um testemunho vivo do meu agir, para que todos vejam e saibam que foi a minha mão que te ergueu. Foi a minha fidelidade que te sustentou. Foi a minha graça que abriu portas que ninguém mais poderia abrir. Você já percebeu que muitas vezes os maiores milagres acontecem no meio do caos? Quando tudo parece perdido, quando não há mais soluções humanas, quando os recursos acabam, quando as forças se esgotam, é aí que eu entro, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E é exatamente isso que eu estou fazendo na sua vida agora. Você não precisa se esforçar para entender, apenas creia. Você vai perceber que algo dentro de você mudou. Onde antes havia medo, haverá coragem. Onde antes havia dúvida, haverá convicção. Onde antes havia cansaço, haverá renovo. Porque eu estou trocando suas vestes. Eu estou tirando de você os resquícios do passado, as marcas da dor, as cicatrizes das tentativas frustradas. E estou te vestindo com novas vestes, vestes de honra, de alegria, de restauração. O que está acontecendo agora é um renascimento. Uma nova versão sua está emergindo. Alguém mais forte, mais sábio, mais alinhado com o meu propósito. Você olhará para trás e não se reconhecerá mais. O que antes te paralisava já não terá mais efeito sobre você. O que antes te prendia já não terá mais força para te segurar, porque eu te libertei. E agora, eu quero que você se prepare. Os próximos dias serão marcados por sinais claros do meu agir. O inesperado acontecerá. As respostas que você buscava chegarão de formas que você não imaginava. Mas eu preciso que você permaneça sensível. Eu preciso que você não duvide, porque nada que eu faço é pequeno. Nada que eu planejo é passageiro. O que eu faço é eterno, é sólido, é inabalável. E quando tudo começar a se manifestar, quando você perceber o desenrolar dos meus planos, lembre-se, não foi sorte, não foi acaso, foi o cumprimento do que eu já havia determinado desde o princípio. Porque nada pode frustrar os meus planos. E tudo o que eu comecei, eu vou completar. Eu quero que você respire fundo agora. Perceba a atmosfera ao seu redor. Algo está mudando. Você não chegou até aqui por acaso. Eu trouxe você a este momento porque há algo que preciso que você entenda. O que antes era um anseio distante dentro do seu coração, agora se tornou uma realidade em movimento. Você pediu, clamou, esperou. E agora está acontecendo. Mas antes de tudo, eu quero que você pare de olhar para as coisas como o mundo olha. Pare de tentar calcular meus caminhos com a lógica humana. Meus pensamentos são mais altos. Meus planos são maiores. Meus caminhos são mais profundos do que a sua mente pode alcançar. Isaías 55:8-9. Eu sou o Deus que opera no invisível. Eu sou aquele que prepara o cenário antes mesmo que você perceba. Você já se sentiu como se estivesse esperando por algo que nunca chega? Como se estivesse em uma estrada sem fim, onde a promessa parece estar sempre um passo à frente? Eu sei. Eu vi cada momento em que seu coração se entristeceu. Cada vez que você se perguntou se estava indo na direção certa. Cada oração que você fez em silêncio.
Eu vi as noites em que o seu pensamento se encheu de preocupações, os dias em que você lutou para manter a fé viva dentro de você. Mas ouça bem, eu nunca estive distante, eu nunca estive indiferente à sua dor. Pelo contrário, estive te preparando, e agora chegou o tempo de viver o que eu já havia determinado. Você se lembra de quando eu chamei Abraão e lhe fiz uma promessa? Ele olhou para a sua realidade e viu impossibilidades, uma idade avançada, um ventre estéril, uma espera que parecia infinita. Mas eu não vejo como os homens veem. Quando eu falo, o tempo responde. Quando eu declaro, a realidade se curva diante da minha palavra. Abraão escolheu crer, mesmo quando tudo parecia contrário. E por causa da sua fé, ele viu o impossível se tornar realidade. Romanos 4, 18, 21. E agora, eu pergunto, você consegue crer mesmo sem ver? Consegue confiar que, enquanto tudo ainda parece o mesmo aos seus olhos, nos bastidores do sobrenatural, eu já movi as peças ao seu favor? Porque essa é a fé que destrava milagres. Esse é o tipo de confiança que abre as portas que antes estavam fechadas. Agora, eu quero que você escreva nos comentários como um ato de fé. A promessa já começou a se cumprir na minha vida. Não é apenas uma frase, é uma declaração no mundo espiritual. Quando você escreve, você está dizendo para o céu, para a terra, para todas as forças visíveis e invisíveis: eu creio, eu sei que Deus está agindo. Perceba algo. Você não precisa entender todos os detalhes do que eu estou fazendo. Você só precisa confiar. Você já viu alguém plantando uma semente e no dia seguinte cavando a terra para ver se ela começou a crescer? Isso seria um erro, porque todo crescimento começa no oculto, antes de se manifestar na superfície. E é assim que eu trabalho. Eu já plantei algo poderoso na sua vida, e agora chegou o tempo da colheita. O que parecia pequeno vai se tornar grande. O que antes era só uma promessa, agora se tornará um testemunho. Você começará a notar que os caminhos se abrirão de formas inesperadas. Oportunidades que pareciam inalcançáveis começarão a surgir. Pessoas que antes ignoravam seu chamado, agora verão a minha mão sobre você. Porque quando eu decido agir, ninguém pode impedir. E preste atenção, eu não faço nada pela metade. Se eu comecei, eu vou terminar. Se eu liberei a palavra, ela não voltará vazia. O que eu estou trazendo para você não será apenas um alívio momentâneo, não será algo passageiro. Será uma transformação completa, algo que mudará sua vida de forma definitiva. Você entenderá que todo o tempo de espera não foi um tempo perdido, mas sim um tempo de preparação. Agora, olhe ao seu redor com novos olhos. Você começará a perceber que pequenas confirmações surgirão ao longo dos seus dias. Pequenos sinais que antes passavam despercebidos, agora serão evidências do meu agir. Isso não significa que tudo mudará de uma vez, mas significa que a movimentação já começou. A roda já está girando. O que antes estava parado, agora entrou em movimento. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Você não terá que lutar para que aconteça. Você não precisará se desgastar, correr atrás, se debater contra as dificuldades. Porque eu sou aquele que faz com que as bênçãos te alcancem. Eu sou aquele que alinha circunstâncias, que cria conexões inesperadas, que move corações. Tudo o que você precisa fazer é permanecer em mim, continuar andando em fé e permitir que eu faça aquilo que só eu posso fazer. Você verá portas se abrindo sem esforço, verá respostas chegando sem aviso, verá curas acontecendo, caminhos sendo preparados, e entenderá que nada disso é obra do acaso. Tudo foi meticulosamente planejado, e no momento certo, no tempo exato, tudo se encaixará. Agora, apenas descanse no meu amor. Não tente controlar o processo, não tente acelerar o que já está no tempo perfeito. Apenas confie, porque eu sou o Deus que cumpre cada promessa, e o que eu determinei sobre sua vida ninguém pode frustrar. Eu quero que você escute com atenção o que estou prestes a te dizer, porque essas palavras não são comuns. Elas carregam o sopro da vida, a força da verdade.
o poder que transforma destinos. Algo está se movendo agora. Você pode não ver, mas pode sentir. Uma presença que invade seu coração, um calor inexplicável, uma certeza que antes não estava ali. Isso é a manifestação do que já foi decretado ao seu favor. Você está em um tempo de cumprimento, a espera que antes parecia interminável, as portas que pareciam fechadas para sempre, as respostas que pareciam distantes. Tudo está sendo transformado diante dos seus olhos. Você precisa entender. Eu nunca te deixei sem direção. Eu nunca te permiti viver algo que não tivesse um propósito maior. O que parecia uma demora era, na verdade, um alinhamento. Cada dia em que você se manteve em fé, cada momento em que escolheu confiar em vez de desistir, foi registrado no céu. Nada passou despercebido. Agora, eu preciso que você faça algo. Olhe para dentro de si. O que você vê? Dúvidas, medos, um coração cansado, tentando acreditar, mas com marcas de frustrações passadas? Eu sei. Eu vejo cada detalhe. Mas ouça. Eu sou especialista em restaurar corações quebrados. Sou aquele que cura feridas invisíveis, que apaga marcas que o tempo deixou. E agora, neste momento, eu estou renovando você. Você não pode seguir para o novo carregando os pesos do passado. Eu preciso que você entregue tudo em minhas mãos. Você confiaria em mim o suficiente para deixar o controle da sua vida completamente sob a minha direção? Você teria coragem de soltar aquilo que está apertando com tanta força, com medo de perder? Porque o que eu tenho preparado para você é infinitamente maior do que qualquer coisa que você já imaginou. Você apenas precisa abrir espaço. Agora, declare algo com toda a sua fé. Escreva nos comentários: eu me rendo ao propósito de Deus. E ao fazer isso, imagine-se entregando nas minhas mãos tudo aquilo que você não pode mudar. Toda a ansiedade, toda a expectativa frustrada, toda a carga emocional que tem te impedido de avançar. Faça isso como um ato de fé, como alguém que realmente confia que eu sou capaz de cuidar de cada detalhe. Se você pudesse ver o que está prestes a acontecer, não duvidaria por um segundo sequer. Se você soubesse o que já está a caminho, teria uma paz tão grande que nada mais poderia te abalar. Porque eu sou aquele que faz além do que você pede, além do que você sonha, além do que você sequer imagina. Efésios 3:20. Você se acostumou a pedir pequenas coisas porque achava que não era digno de grandes respostas. Mas eu te digo, o que eu tenho para você vai além da sua compreensão. Você se lembra de José? Ele sonhou algo grandioso, mas antes de ver a promessa se cumprir, passou por processos que pareciam o oposto do que eu havia lhe mostrado. Ele foi traído, vendido, esquecido em uma prisão. Mas no tempo certo tudo se encaixou. Tudo o que parecia errado se revelou parte do plano. E no final ele entendeu. Nada foi em vão. Agora, olhe para a sua própria vida. Você já passou por momentos em que achou que não havia saída. Você já enfrentou dias em que a esperança parecia se apagar. Mas olhe onde você está agora. Você sobreviveu. Você está aqui. E não está aqui por acaso. Isso significa que ainda há algo grandioso para se cumprir. O fato de você estar vivo é a prova de que o céu ainda tem capítulos poderosos para escrever sobre a sua história. E saiba de uma coisa: eu não perdi o controle em nenhum momento. Você pode ter sentido que estava sozinho, mas eu sempre estive perto. Nos dias em que você pensou que não iria suportar, foi a minha mão que te sustentou. Nos momentos em que você achou que tudo estava perdido, eu já estava preparando um caminho novo. Eu sempre estive presente, mesmo quando você não percebia. E agora, eu quero que você se prepare, porque algo que você não esperava está prestes a acontecer. Algo que você já tinha até parado de orar a respeito. Algo que você achava que não fazia mais parte dos meus planos. Mas eu sou um Deus que surpreende. Quando você pensa que chegou ao limite, quando acha que tudo permanecerá do mesmo jeito, eu entro em cena e viro a página. Eu faço o novo surgir no meio da sequidão. Eu trago à vida o que parecia morto.
Você verá pessoas que duvidaram de você testemunhando a minha obra. Você verá circunstâncias mudando sem que precise mover um dedo. Você verá respostas chegando não por esforço humano, mas porque eu determinei que chegou a hora. Tudo o que antes parecia incerto, agora será estabelecido. Tudo o que estava parado, agora entrará em movimento. Mas lembre-se de algo muito importante. O tempo da espera moldou você. O processo não foi apenas um período de resistência, mas de preparação. Você amadureceu. Você aprendeu coisas que não aprenderia de outra forma. E agora, eu posso confiar em você um nível maior de bênçãos, porque sei que você saberá administrar o que está por vir. Se prepare. Grandes mudanças começam com pequenos sinais. Fique atento ao que eu vou fazer nos próximos dias. Você notará conexões inesperadas, portas se abrindo, situações que antes pareciam travadas finalmente se resolvendo. Mas acima de tudo, sentirá uma paz profunda, aquela paz que só quem está no centro da minha vontade pode experimentar. Eu quero que você pare tudo agora e escute com atenção, porque o que estou prestes a te revelar pode mudar completamente a maneira como você enxerga este momento da sua vida. Não ignore o que você está sentindo. Há um fogo queimando dentro do seu coração, uma certeza que começa a se formar. Isso não é obra do acaso. É o meu espírito te tocando, despertando algo dentro de você que há muito tempo estava adormecido. Algo que o tempo tentou apagar, que as circunstâncias tentaram soterrar, mas que nunca deixou de existir. Você pode até ter se acostumado com a espera, pode ter aprendido a conviver com as dúvidas, com os atrasos aparentes, com as portas fechadas. Mas eu nunca te criei para viver uma vida de limitações. Você não foi chamado para simplesmente sobreviver, para se conformar com o que não dá certo, para aceitar menos do que eu já determinei sobre você. Hoje, eu estou te chamando para enxergar além do que os seus olhos naturais podem ver, porque há algo grandioso acontecendo. Você não imagina os planos que eu já tracei, as bênçãos que já foram liberadas, os caminhos que já foram preparados para que você viva algo muito maior do que esperava. E sabe o que mais? O que eu estou fazendo não pode ser interrompido. Nenhuma resistência humana, nenhum obstáculo terreno, nenhuma palavra negativa lançada contra você tem o poder de barrar aquilo que eu decidi cumprir. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. E é isso que eu quero que você entenda agora. Nada pode impedir o meu agir na sua vida. Por isso, escute bem. Não olhe para trás. Não fique preso ao que já passou. Eu sei que há lembranças que ainda pesam. Memórias que insistem em surgir para tentar te convencer de que nada será diferente. Mas o que passou não pode te definir. O que ficou para trás não determina o seu futuro. Eu sou o Deus que faz nova todas as coisas. E quando eu decido recomeçar algo, eu não remendo, eu reconstruo. Agora, eu quero que você escreva algo nos comentários. Declare com ousadia: nada pode impedir o plano de Deus para a minha vida. Faça isso como um ato profético, como quem realmente crê que nada pode anular aquilo que já foi estabelecido no céu. Cada palavra que você libera no mundo espiritual tem um peso. O que você declara, você atrai. O que você profetiza, você vive. E preste muita atenção. Não tente entender o meu agir com a sua lógica humana. Você já percebeu que eu, muitas vezes, faço exatamente o contrário do que as pessoas esperam? Eu usei um simples cajado para abrir o mar. Fiz um jovem pastor derrotar um gigante com uma pedra. Peguei pescadores comuns e os transformei em líderes que mudaram o mundo. Porque quando eu decido agir, eu não sigo padrões humanos. Eu escolho caminhos que parecem improváveis para mostrar que o impossível está nas minhas mãos. E agora, eu te pergunto, você crê nisso? Você tem coragem de confiar que o que eu estou fazendo não depende da sua capacidade, do seu esforço, da sua posição? Porque o que eu vou realizar na sua vida não será fruto da sua força, mas da minha graça. Você verá portas se abrindo sem que precise bater. Você verá respostas chegando sem que precise buscar. Você verá pessoas sendo movidas ao seu favor,
sem que precise insistir. Porque eu já liberei algo poderoso sobre você, e agora é apenas questão de tempo até que tudo se torne visível. Mas há algo que eu preciso que você compreenda. Tudo o que eu faço tem um propósito. O que você está prestes a viver não é apenas para te abençoar, mas para que através da sua vida, muitos vejam a minha glória. Eu te escolhi para ser um testemunho vivo. Eu te levantei para que a minha luz brilhe através de você. E eu sei o que você sente agora. Sei que há uma mistura de expectativa e incerteza. Sei que uma parte de você quer se lançar de vez nessa promessa, mas outra parte ainda hesita, com medo de se decepcionar. Mas escute com atenção. Eu nunca falho. Eu nunca prometo sem cumprir. Eu nunca coloco um sonho no coração de alguém sem antes preparar o caminho para que ele se realize. O que eu comecei, eu termino. O que eu falo, eu cumpro. E você começará a notar sinais claros disso. Pequenos detalhes no seu dia a dia. Situações que antes pareciam estagnadas começando a se mover. Porque quando o tempo da promessa chega, tudo ao redor começa a se alinhar. E é isso que está acontecendo agora. Há um movimento invisível acontecendo ao seu redor. Você pode não ver, mas dentro de pouco tempo perceberá que tudo está mudando. Agora, apenas descanse. Não tente antecipar o que já está em andamento. Eu sou um Deus de processos, e tudo tem um tempo certo para acontecer. Mas saiba disto: você já está dentro da promessa. O seu milagre já foi enviado. Apenas confie, porque nada pode impedir aquilo que eu já determinei sobre você. Eu quero que você pare por um momento e preste atenção ao que está acontecendo dentro de você agora. Não ignore essa sensação, essa inquietação, esse fogo que começa a arder no seu coração. Não é um pensamento aleatório, não é uma emoção passageira. É o meu espírito falando com você, confirmando que este é o tempo de algo extraordinário. O que antes era apenas uma promessa guardada em seu interior, agora começa a tomar forma. A espera não foi em vão. A oração que você fez, aquela que parecia esquecida, foi ouvida. E hoje, exatamente hoje, o céu se movimenta ao seu favor. Eu sei que muitas vezes você olhou para a sua volta e não conseguiu enxergar sinais de mudança. Eu sei que em determinados momentos você se perguntou se realmente estava no caminho certo, ou se tudo o que você acreditava não passava de uma ilusão. Mas ouça bem, eu nunca deixei de trabalhar por você. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, eu estava preparando o cenário. Enquanto você acreditava que as portas estavam fechadas, eu estava moldando o seu coração para que quando a porta certa se abrisse, você estivesse pronto para entrar. Não tente entender meus caminhos com sua lógica. O que eu faço é muito maior do que sua mente pode conceber. Eu sou especialista em transformar processos dolorosos em testemunhos grandiosos, e é exatamente isso que estou fazendo agora. O que parecia ser um tempo de silêncio era, na verdade, um tempo de construção. Cada detalhe foi pensado. Cada etapa foi necessária. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que tudo se encaixou de maneira perfeita. Nada foi por acaso. Cada lágrima, cada desafio, cada momento em que você pensou em desistir, tudo isso estava construindo a base para o que eu estou prestes a revelar. Mas eu preciso que você confie. Eu preciso que você continue caminhando, mesmo sem ver a estrada completa. Você já percebeu que quando alguém sobe uma escada à noite, o próximo degrau só se torna visível quando se dá o primeiro passo? Assim é a fé. Você não precisa ver toda a jornada. Você só precisa confiar que eu estou guiando cada um dos seus passos. Agora, como um ato profético, como um sinal de que você recebe essa palavra com fé, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha história. Escreva isso como um decreto, porque quando você declara, você ativa. Quando você profetiza, você acelera o cumprimento do que já está sendo liberado. E escute com atenção. Há coisas que eu já removi da sua vida, situações que você não entendia, relacionamentos que se desfizeram, oportunidades que pareciam promissoras, mas que se fecharam sem explicação. Você se questionou:
Você achou que perdeu. Mas a verdade é que eu te livrei. Se eu não tivesse tirado, aquilo teria te atrapalhado. Se eu não tivesse fechado aquela porta, você teria entrado no caminho errado. O que parecia rejeição era, na verdade, proteção. Agora entenda uma coisa muito importante. O que eu estou trazendo para você exige um novo nível de preparo. Você não pode entrar nesse novo tempo com a mesma mentalidade de antes. Você precisa se alinhar com a minha vontade, deixar para trás toda a incredulidade, se desprender das limitações que você mesmo criou. Você precisa parar de se ver como alguém que apenas espera um milagre e começar a se enxergar como alguém que já está vivendo um milagre. Lembra-se de quando Pedro estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas? Ele pediu para ir até ele. E quando Jesus disse, vem, Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas no momento em que tirou os olhos de mim e focou na tempestade, ele começou a afundar. Mateus 14, 29 e 31. Isso é exatamente o que acontece com você. Se você olhar para as dificuldades, para as vozes negativas, para as circunstâncias que tentam te dizer que nada vai mudar, você se sentirá paralisado. Mas se você focar no que eu estou te dizendo agora, se mantiver os olhos fixos na promessa e não no problema, você verá que tudo é possível para aquele que crê. A resposta já está vindo. A transformação já começou. Mas eu preciso que você alinhe sua visão com a minha. Eu preciso que você pare de se questionar se merece ou não. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas que não se trata do que você fez ou deixou de fazer. Se trata do meu amor por você. Se trata da minha fidelidade, do meu compromisso em cumprir cada palavra que saiu da minha boca. Agora, escute bem. Você precisa se preparar. Há algo chegando para você que exigirá que você esteja pronto para receber. Eu não estou apenas te dando um presente. Eu estou te confiando uma missão. O que eu vou fazer na sua vida não será apenas para te abençoar, mas para impactar todos ao seu redor. Você será um testemunho vivo do meu poder. Pessoas olharão para você e verão a minha mão. Elas perguntarão, como isso aconteceu? E você responderá, foi Deus quem fez. E quando esse tempo chegar, lembre-se de permanecer humilde. Lembre-se de que tudo o que eu faço tem um propósito maior. Não permita que o orgulho tome conta do seu coração. Não se distraia com o brilho da bênção e esqueça do Deus da bênção. Porque assim como eu levanto, eu também posso recolher. Agora, eu te digo, mantenha os olhos abertos. O inesperado acontecerá. O improvável se tornará real. O que parecia distante agora está próximo. Tudo está mudando. E você verá com seus próprios olhos que cada palavra que saiu da minha boca se cumprirá. Eu quero que você preste muita atenção ao que está acontecendo neste momento. Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta. Há algo diferente no ar. Você consegue perceber? É como se um peso invisível estivesse sendo retirado dos seus ombros. Como se, de repente, tudo que antes parecia confuso começasse a fazer sentido. Você pode até não entender completamente agora, mas o seu espírito já reconhece. Este é o começo de um novo tempo. O que estava retido foi liberado. O que parecia distante está sendo colocado diante dos seus olhos. Porque hoje não é um dia qualquer. Este é o dia em que a resposta chega. Você já passou por tantas fases, enfrentou situações que nunca imaginou enfrentar. Lidou com perdas que marcaram profundamente seu coração. Houve dias em que você lutou para se manter de pé, momentos em que sua fé foi testada ao limite. Mas escute com atenção. Eu nunca te abandonei. Eu nunca estive distante. Pelo contrário, estive ao seu lado em cada momento, mesmo quando você não percebia. Quando você chorou em silêncio, eu segurei suas lágrimas. Quando você pensou que não conseguiria seguir em frente, foi a minha mão que te sustentou. Você pode não ter visto, mas sempre houve um propósito para cada passo que você deu. Agora, algo importante precisa ser dito. Não olhe para esse novo tempo com os olhos do passado. Não permita que as dores de ontem
impeçam você de viver a alegria do que estou trazendo hoje. Sei que a caminhada deixou marcas, que algumas cicatrizes ainda te fazem lembrar de tudo que já aconteceu. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O passado não pode mais te definir. As dores que você sentiu não têm mais poder sobre o seu futuro, porque eu estou restaurando todas as áreas da sua vida, não apenas te curando do que aconteceu, mas te levando a um nível muito maior do que você imaginava alcançar. E agora, eu quero que você tome uma atitude de fé. Declare nos comentários: o novo de Deus já começou em minha vida. Escreva isso como um sinal de que você não está apenas ouvindo essa palavra, mas tomando posse dela. Não é apenas uma frase, é um decreto. Porque quando você declara, o mundo espiritual responde. E preste atenção. O que eu estou fazendo não depende de circunstâncias, de opiniões, nem do que dizem ao seu redor. Eu sou aquele que cria caminhos onde não há saída. Eu sou aquele que transforma impossibilidades em testemunhos. E agora, neste exato momento, eu estou movendo peças ao seu favor. Você não precisa saber como, você só precisa confiar. Lembra-se de quando os discípulos estavam no barco e a tempestade se levantou? O desespero tomou conta deles porque olharam para os ventos, para as ondas, para a força da tempestade. Mas no meio do caos, eu estava lá. E com uma única palavra, o mar se acalmou. Marcos 4:39. O que eu quero que você entenda é que o poder para mudar a sua situação não está no seu esforço, mas na minha palavra. Quando eu falo, tudo obedece. E agora, eu estou declarando paz sobre sua vida. Não permita que a ansiedade roube a alegria do que está prestes a acontecer. O relógio do céu não está atrasado. Eu nunca me adianto e nunca chego tarde. Eu me manifesto exatamente no tempo certo. Enquanto você esperava, eu estava alinhando tudo. Enquanto você orava, eu estava preparando os detalhes. Você só precisa confiar que, no tempo perfeito, tudo será revelado. E sabe o que mais? Você não precisará forçar nada. Não precisará lutar para que aconteça. Porque quando eu movo algo, as coisas fluem. Você verá portas se abrindo sem precisar bater. Você verá respostas chegando sem precisar correr atrás. Você entenderá que quando eu estou no controle, tudo acontece de forma natural, sem esforço, sem desespero. Agora, ouça bem, não aceite mais viver no nível raso da fé. Não viva apenas esperando que algo aconteça, mas comece a viver como quem já recebeu. Pare de esperar para ver para então acreditar. Acredite primeiro, e então você verá. Foi assim que os maiores milagres aconteceram. Não foi quando as circunstâncias mudaram, mas quando alguém decidiu crer antes mesmo de ver. Lembra-se de Abraão? Quando eu disse que ele seria pai de uma grande nação, ele já era idoso e sua esposa era estéril. Não havia possibilidade humana, mas ele escolheu crer. E por causa dessa fé, viu o impossível se tornar real. Romanos 4:18-21. Essa é a fé que move o sobrenatural. Essa é a fé que abre caminhos onde não há saída. E essa é a fé que eu quero que você tenha agora. O que você está prestes a viver será um testemunho para muitos. Pessoas ao seu redor verão o que eu estou fazendo e entenderão que só pode ter sido a minha mão. Alguns que duvidaram, que não acreditaram no que eu tinha para você, serão obrigados a reconhecer que eu sou Deus na sua vida. Mas eu quero que você tenha um coração puro. Não guarde mágoas, não alimente ressentimentos. Perdoe aqueles que não acreditaram em você. Porque o que eu tenho para você é tão grandioso que não vale a pena carregar pesos desnecessários. Eu quero que você preste muita atenção ao que está acontecendo neste exato momento. Sinta essa presença, essa paz que está invadindo o seu coração. O que você está experimentando agora não é fruto da sua imaginação, não é apenas uma emoção passageira. É algo muito maior. É o meu espírito tocando sua alma, confirmando dentro de você que esta palavra não veio por acaso. Existe um propósito divino se cumprindo agora mesmo. Eu estou te encontrando exatamente onde você está. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor.
Hoje é um dia marcado pelo céu. Hoje uma mudança profunda começou a acontecer. Eu sei que você já enfrentou tempestades que pareciam intermináveis. Sei que houve momentos em que você se perguntou se suas orações estavam realmente sendo ouvidas. Você tentou ser forte, mas dentro de você havia um cansaço que ninguém via. Você sorriu para o mundo, mas por dentro carregava perguntas sem respostas. Mas hoje, escute bem, eu estou te trazendo uma certeza. Você nunca esteve sozinho. Eu nunca te deixei. Quando parecia que o silêncio era a única resposta, eu estava te moldando, te preparando, te fortalecendo para algo muito maior. Você não imagina o que já está reservado para você. Agora, eu preciso que você se levante por dentro. Eu preciso que você creia como nunca creu antes. Porque quando eu começo a agir, nada pode impedir. Nenhuma força contrária, nenhuma palavra negativa, nenhuma circunstância difícil pode barrar aquilo que já foi decretado ao seu favor. O que eu estou trazendo para a sua vida não será um alívio temporário, não será uma solução passageira. Será algo definitivo. Um novo tempo está sendo instaurado, e eu estou te chamando para viver essa transformação sem medo. Por isso, eu quero que você tome uma atitude de fé agora mesmo. Declare nos comentários: a promessa de Deus já se cumpriu em minha vida. Não é sobre esperar para ver, é sobre crer e declarar antes mesmo de enxergar. Porque aqueles que vivem pela fé não precisam de evidências naturais para acreditar. Eles sabem que se eu falei já está feito. Agora escute com atenção. Eu estou trazendo uma reviravolta. O que antes parecia sem solução, o que você já havia considerado uma causa perdida, será restaurado diante dos seus olhos. Você verá pessoas que desacreditaram sendo impactadas pela minha fidelidade. Você perceberá que as situações começam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que até agora pareciam desalinhadas. Porque eu sou um Deus de detalhes. Eu cuido de cada parte do processo. Eu não apenas entrego a promessa, eu preparo o caminho para que ela se cumpra da melhor forma. Lembre-se de quando eu apareci a Moisés no meio da sarça ardente. Ele não esperava aquele encontro. Ele não estava procurando por um sinal. Mas no momento certo, eu me revelei a ele e dei uma direção clara. Êxodo 3, 2, 4. E assim como aconteceu com Moisés, você também está vivendo um momento de revelação. Eu estou te mostrando que não há limites para o que eu posso fazer. E mais do que isso, eu estou te chamando para confiar plenamente, sem reservas. Você já percebeu que quando uma árvore cresce, suas raízes se aprofundam primeiro antes que qualquer sinal apareça na superfície? O mesmo acontece na sua vida. Houve um tempo de raízes, um tempo em que tudo parecia subterrâneo, invisível. Mas eu estava te fortalecendo para que quando o crescimento começasse, ninguém pudesse arrancar o que eu plantei. E agora, chegou o tempo da colheita. Os sinais começarão a aparecer. Pequenas confirmações surgirão no seu dia a dia. E você saberá que eu estou à frente de tudo. Pessoas começarão a te procurar sem explicação. Oportunidades surgirão sem que você precise forçar nada. O que estava retido será destravado, porque eu sou o Deus que remove barreiras, que destrói muros, que desfaz armadilhas invisíveis. Agora, apenas respire fundo e perceba. A atmosfera já mudou. O tempo da espera ficou para trás. O que era promessa começou a se manifestar. Caminhe com confiança porque você não está sozinho. Eu estou indo à sua frente, preparando cada detalhe. O que eu comecei, eu vou completar. Nada pode impedir o que já está em andamento. Agora que esta palavra tocou o seu coração, eu quero que você tome uma atitude de fé. Não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e permaneça conectado, porque há muito mais que eu quero falar com você.